Muitos dizem: a religião feriu minha fé. Não me encaixo mais em igreja nenhuma. E com lágrimas confessam: me sinto hipócrita. Estou vivendo um evangelho de aparências, carrego uma tristeza profunda e já pensei em tirar a vida. O evangelho que Cristo pregou não é esse que vemos nos altares modernos. Ele disse em Lucas 6, 27, 36: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam. Mas enquanto a palavra de Deus chama a misericórdia, a religião alimenta ódio, orgulho e sede de vingança. O contraste entre Antigo Testamento e Novo Testamento expõe ainda mais a distorção. O sistema religioso prefere olho por olho, dente por dente, em vez da cruz de Cristo, que exige perdão, graça e arrependimento. Muitos confessam: minha autoestima está destruída. Me sinto o pior dos seres humanos. Outros dizem: estou cansado de igrejas que só falam do Antigo Testamento, enquanto Jesus deixou claro: o meu reino não é deste mundo. João 18:36. Esse é o ponto central. Religião mata, evangelho liberta. O Espírito Santo não habita em sistemas de manipulação, mas em corações quebrantados. A besta do fim dos tempos não é apenas um poder político, mas um sistema religioso dominado por Satanás que engana multidões. E a pergunta que resta é simples e urgente: você vai continuar preso à religião? Ou vai escolher hoje viver o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos faz filhos do Altíssimo? Se você chegou até aqui, talvez sinta exatamente o que muitos têm dito ao ouvir essa mensagem. Essa palavra é para mim. Me vi nesse sermão. Tudo que ele falou, eu estou vivendo. E é assim que sabemos que o Espírito Santo está tocando. Porque não são palavras humanas. É confronto. É verdade. É como se o próprio Deus estivesse revelando o que está oculto dentro de nós. Seja bem-vindo ao canal. O Evangelho não é religião. Aqui falamos de Jesus Cristo com verdade, sem máscaras e sem as amarras do sistema religioso. Se você é novo por aqui, inscreva-se agora. Se já é parte dessa comunidade, comente e compartilhe. E se você apenas nos acompanha em silêncio, essa é a hora de se envolver. Hoje, o que você vai ouvir pode mudar tudo, mas só se você estiver disposto a encarar a cruz, e não apenas o conforto do discurso religioso. Fique até o final. O peso invisível da dor. Quando a fé não basta mais, me arrependo profundamente. Sinto como se o tempo tivesse passado diante dos meus olhos e eu estivesse apenas interpretando um papel. Por fora, uma crente dedicada. Por dentro, uma alma esgotada, tentando esconder do mundo e de mim mesma o que realmente sou. Quero deixar de ser hipócrita. Carrego uma fé frágil, construída em cima de aparências, rituais e frases prontas que aprendi na igreja, mas que já não sustentam minha alma. Tenho medo de não ser salva. Não sei mais se conheço verdadeiramente o Evangelho ou se apenas me adaptei a um sistema religioso que exige comportamento, mas não transforma o coração. A palavra de Deus fala sobre arrependimento, mas como me arrepender se nem consigo mais sentir? Como dobrar os joelhos quando a oração parece não ultrapassar o teto? Em nome de uma fé que virou rotina, deixei de ouvir o Espírito Santo. Me escondi atrás da Bíblia sem deixar que ela me confrontasse de verdade. A mensagem de Jesus é clara: amar o inimigo, orar pelos que nos maltratam, perdoar 70 vezes 7, viver com mansidão.
Mas meu coração está cheio de feridas, de orgulho ferido, de lembranças que me endureceram. Me sinto abandonada pela fé. Tentei seguir os padrões da igreja, tentei me encaixar nos discursos, nos cultos, nas músicas, mas por dentro estava morrendo. Perdi a vontade de congregar. Tudo parece vazio. Como posso estar em meio a tantas pessoas e ainda me sentir sozinho? Me acostumei com a performance, com os gestos repetidos, mas me afastei da essência. Preciso de transformação. Preciso reencontrar o Filho de Deus, não nos discursos de pastores, mas no silêncio em que ele habita o coração arrependido. A religião diz que sou uma bênção, mas a verdade é que sou um poço de frustrações acumuladas. Tento ser forte, manter a aparência, cumprir os deveres, mas a graça de Cristo parece cada vez mais distante. A autoimagem que construí está destruída. Olho no espelho e vejo alguém que se perdeu no caminho. A voz do Senhor Jesus Cristo ecoa: negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Mas como seguir se estou paralisado por dentro? Tenho vergonha do que me tornei. No início havia paixão, lágrimas, rendição. Agora tudo é peso. O amor esfriou e a compaixão se tornou teoria. Odeio como me tornei duro e vingativo. Perdi a sensibilidade. Me acostumei com o discurso do Antigo Testamento sobre justiça, guerra e conquista. E me esqueci da misericórdia do Novo Testamento. Esqueci que Jesus Cristo não veio para condenar, mas para restaurar. O reino de Deus não é feito de aparências, mas de arrependimento e conversão. Dúvidas corroem minha mente, mas clamo a Deus. Clamo com lágrimas, com desespero, com o pouco de fé que ainda tenho. Será que Ele ainda me ouve? Será que o Espírito Santo ainda habita em mim? Me disseram que o amor de Deus é incondicional, mas me sinto como alguém que já cruzou todos os limites. Fui tocado por tantas palavras de consolo, mas nada penetra o vazio que a hipocrisia religiosa deixou. É nesse lugar de dor que finalmente compreendo. Não é a igreja que salva, não são os pastores, não são os rituais, é Jesus. O Evangelho de Cristo me confronta. A cruz não é simbólica, ela é o lugar onde tudo o que sou precisa morrer. Só então poderei nascer de novo como um dos filhos do Altíssimo. Não há outro caminho. A salvação não está nas mãos humanas, mas na graça do Cordeiro. O sistema religioso não me libertou. Foi a palavra viva que me expôs. E mesmo cheio de vergonha, ainda ouço o sussurro da graça dizendo: arrependa-se e volte. Ainda há tempo. O Evangelho é para os quebrados, não para os perfeitos. E talvez seja justamente aqui, no chão, que a vida recomeça. Hipocrisia religiosa. Quando pastores pregam prosperidade e vendem Jesus. Primeira vez em mais de 20 anos de convertida que ouço alguém pregar sobre esta palavra com tanta verdade. Hoje eu orei e pedi misericórdia, porque reconheço que somos pecadores, hipócritas, e por muito tempo me escondi atrás de uma fé que só tocava a superfície. Aprendi a levantar as mãos, a repetir frases, a frequentar cultos e campanhas, mas o Evangelho real de Jesus estava cada vez mais distante. No fundo, eu sabia que aquilo tudo era um teatro bem ensaiado. A verdade é dura. Muitas igrejas se tornaram empresas, os púlpitos viraram vitrines e os pastores vendedores de promessas. A cruz foi substituída por slogans de vitória. O Espírito Santo trocado por estratégias de marketing religioso. O sistema religioso se alimenta da ilusão de conquista,
como se o reino de Deus fosse um território a ser dominado, quando na realidade é um trono no coração do homem quebrantado. Vejo pregadores usando a Bíblia para inflar o ego dos fiéis, prometendo bênçãos em troca de dízimos, fazendo da palavra de Deus uma moeda de troca. E tudo isso em nome de um Deus que eles mesmos criaram. Um Deus que justifica a ganância, que recompensa a barganha, que atende à vontade humana. Mas Jesus ensinou algo completamente diferente. Ele falou sobre amar o inimigo, orar por quem nos maltrata, perdoar sem reservas. A hipocrisia religiosa não está só no altar. Está na alma de quem se acostumou com a aparência de santidade. Está em quem prega misericórdia, mas vive com o coração cheio de julgamento. Está em quem cita o Antigo Testamento para justificar ódio, mas ignora o chamado de Cristo no Novo Testamento para viver em graça. Quantas vezes usamos o texto fora do contexto para alimentar nossas próprias feridas, nossos próprios interesses? Muitos dizem que a igreja está em crise, mas a verdadeira crise está no coração de quem se recusa a ser confrontado. Os fariseus modernos usam a política para obter poder e dinheiro. Transformam o altar em palanque, manipulam a fé do povo para manter o controle. A besta do fim dos tempos não é apenas uma figura profética distante. É esse sistema que se levanta dentro das igrejas, dominado por Satanás, e que se opõe ao verdadeiro evangelho. Jesus deixou claro: o meu reino não é deste mundo. E ainda assim, vemos crentes brigando por território, por cargos, por influência, como se estivessem construindo impérios terrenos. A cruz se tornou um símbolo, mas deixou de ser o estilo de vida. Poucos estão dispostos a morrer para si mesmos. A maioria prefere um evangelho confortável, que não confronta, que não exige arrependimento, que não fala sobre o verdadeiro amor de Deus. A palavra de Deus diz que seremos odiados por todos por causa do nome de Cristo, mas ninguém quer ser rejeitado. Queremos aplausos, queremos seguidores, queremos visibilidade. O evangelho virou performance, as igrejas se tornaram palcos e os filhos do Altíssimo foram substituídos por clientes em potencial. A graça virou produto, a misericórdia virou estratégia. Enquanto isso, a gente clamando em silêncio. Gente que, como eu, se cansou das máscaras. Gente que só quer ouvir a verdade. Gente que tem sede da cruz de Cristo, que deseja ser transformada de verdade, não apenas orientada a sorrir e seguir em frente. Estamos em um tempo em que religião virou sistema de controle, mas o Evangelho continua sendo liberdade. A hipocrisia religiosa pode enganar os homens, mas jamais engana Deus. Ele conhece o interior. Ele vê quem ora com sinceridade, quem clama por mudança, quem se desespera por viver o que Jesus realmente ensinou. E é para essas pessoas que esta palavra ecoa. Não para os perfeitos, mas para os quebrados. Não para os religiosos, mas para os arrependidos. A boa notícia é que ainda dá tempo. Ainda podemos nos libertar do sistema. Ainda podemos voltar à essência. Ainda podemos seguir o Cordeiro. Porque o Evangelho não é religião. O Evangelho é Cristo. E isso muda tudo. Confissões que ninguém tem coragem de fazer. Fundo do poço e vazio religioso. Cheguei ao fundo do poço. Carrego um peso que não consigo mais esconder. Sou hipócrita e venho escondendo isso. Por anos fingi uma fé que não existia. Cumpri rituais, participei de cultos, citei versículos da Bíblia, mas dentro de mim havia apenas vazio. Fui um religioso vazio por anos,
usando a religião como máscara para não encarar a miséria da minha própria alma. Enquanto muitos me viam como exemplo, eu sabia que estava quebrado. Esse é o retrato de uma multidão que se acostumou a viver de aparência. O sistema religioso criou um palco de santidade e aprendeu a aplaudir a performance dos seus membros, enquanto uns levantam as mãos dizendo: Senhor Jesus Cristo é tudo para mim. O coração está distante do Evangelho. Enquanto muitos falam sobre o Espírito Santo, na verdade vivem sem transformação. Esse é o engano, achar que a religião pode salvar, quando só o Filho de Deus pode regenerar um coração. Perdi a fé nas igrejas, mas não em Jesus, porque a palavra de Deus ainda arde dentro de mim, mesmo quando a frieza me envolve. Descobri que o reino de Deus não é feito de paredes, templos ou pastores que se enriquecem com a dor alheia. O Evangelho não se resume a programas e ministérios. Ele é vida, é cruz, é entrega. Mas por muito tempo eu não quis pagar o preço. Me escondi atrás do sistema religioso repetindo frases, mas sem experimentar arrependimento de verdade. Preciso ser transformado, porque o que sou não presta. Essa é a verdade que ninguém gosta de admitir. Preferimos ser vistos como pessoas de fé do que confessar a sujeira que carregamos. Mas Jesus Cristo não veio buscar os sãos. Ele veio buscar os doentes. Não veio para os fortes, mas para os quebrados. Ele não veio para reforçar a hipocrisia religiosa, mas para rasgar as máscaras e expor quem realmente somos. Quando leio a Bíblia, percebo que não sou diferente dos fariseus que Jesus confrontava. Eles citavam o Antigo Testamento, mas ignoravam o chamado do Novo Testamento para amar o inimigo, orar pelos que nos maltratam e viver em misericórdia. Eu mesmo usei versículos polêmicos para justificar minha raiva, mas ignorei a graça. Vivi como alguém que fala sobre o reino de Deus, mas não o experimenta. Falei sobre arrependimento, mas fugi dele. Preguei sobre fé, mas estava morto por dentro. Já me senti como um fariseu. Olhava para os outros com julgamento, mas não encarava minha própria podridão. Cometi erros terríveis, mas quero recomeçar, porque a cruz de Cristo ainda é a única esperança. Não importa quantos altares eu tenha frequentado, quantas vezes eu tenha caído, ou quantas máscaras eu tenha usado. O Evangelho me chama para fora da hipocrisia. O Senhor Jesus Cristo me chama para um encontro real com Ele. Estou cansado da aparência de fé, quero o real. Não quero mais viver de frases ensaiadas, de orações automáticas, de cultos repetidos. Quero sentir o Espírito Santo quebrando meu coração e reconstruindo do jeito de Deus. Quero experimentar a misericórdia que não me trata como mereço, mas como filho. Quero abandonar o velho homem e nascer de novo como um dos filhos do Altíssimo. A verdade é que muitos estão escondidos atrás da religião. Fingem que tudo está bem, mas por dentro estão mortos. Fingem que acreditam, mas já perderam a fé. O sistema religioso ensina a disfarçar, mas o Evangelho ensina a confessar. A salvação não começa quando alguém aparenta ser santo, mas quando admite ser miserável. Esse é o caminho da cruz, morrer para si mesmo e viver para Cristo. Não é tarde demais. Mesmo para quem chegou ao fundo do poço, ainda há esperança. A graça de Deus ainda alcança. O sangue de Jesus ainda purifica. O Espírito Santo ainda transforma. A palavra de Deus ainda liberta. O Evangelho não é religião, é vida.
E é essa vida que o Senhor oferece agora para todos que confessam e decidem recomeçar. O choque entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Essa pregação mexeu muito com minha estrutura. Eu tenho lutado essa luta comigo mesmo faz tempo. Há algo dentro de mim que clama por mudança, que deseja viver o Evangelho como ele realmente é. Confesso que estava lendo Lucas essa semana. Só Jesus para mudar o nosso coração. E foi nesse confronto com o texto sagrado que percebi o quanto ainda carrego confusão entre o que aprendi nas igrejas e o que de fato o Senhor Jesus Cristo ensinou. Durante anos, vi pastores usarem o Antigo Testamento como arma. Versículos que falam de guerras, de derrotar inimigos, de tomar posse de terras e vitórias. E tudo isso era aplicado de forma direta à nossa vida atual, como se ainda estivéssemos no tempo dos reis de Israel. Mas ao ler o Evangelho, algo me confrontou. O Filho de Deus não veio para repetir os padrões de guerra, veio para quebrá-los. Ele não ensinou a revidar, ensinou a amar os inimigos, a orar pelos que nos maltratam, a caminhar a segunda milha, a entregar a túnica junto com a capa. A palavra de Deus, em Lucas 6, 27 e 36, não é apenas bonita, ela é brutalmente transformadora. Vai contra tudo o que aprendemos do mundo e, muitas vezes, contra tudo o que o sistema religioso ainda prega. Amar quem nos fere não é natural, é espiritual. Só o Espírito Santo pode gerar esse fruto dentro de nós. Só quem entende o que é graça, perdão e misericórdia consegue romper com a lógica do olho por olho, dente por dente. Por muito tempo, tentei harmonizar os dois testamentos como se fossem caminhos paralelos. Mas o Evangelho não é continuação da Guerra Santa, é ruptura. O Antigo Testamento mostra um Deus que se comunicava com uma humanidade ainda em estado bruto. Um povo tribal, endurecido, guiado por leis externas. Mas com Cristo, o reino de Deus muda de lugar. Ele deixa de ser território e passa a ser consciência. Deixa de ser conquista para se tornar entrega. Jesus declarou em João 18,36 que o seu reino não é deste mundo. Ele não veio tomar o trono de César, veio tomar o trono do nosso coração. E esse é o maior confronto para a religião. O Evangelho desinstala o poder terreno, enquanto muitos ainda se veem como Davi, prontos para matar gigantes. O verdadeiro chamado é viver como o Cordeiro, pronto para entregar a vida por amor. O sistema religioso atual insiste em viver no modelo antigo. Pregações que exaltam vitórias materiais, guerras espirituais, como se fossem batalhas contra pessoas. Promessas de que o crente vai governar e prosperar sobre os outros. Tudo isso contraria o ensino da cruz de Cristo. O Senhor Jesus chamou os seus para morrerem, não para dominarem. O Evangelho verdadeiro exige renúncia, conversão, arrependimento profundo e uma vida que reflita o caráter de Deus. A verdade é que muitos ainda vivem prisioneiros do passado. Usam o Antigo Testamento como justificativa para atitudes de vingança, dureza e condenação. Mas Cristo revelou a plenitude do amor de Deus. A cruz é a resposta que o Pai deu ao caos do mundo. Não com espada, mas com entrega. Não com ódio, mas com compaixão. Não com condenação, mas com redenção. Quem entende isso, para de usar a Bíblia como escudo contra os outros e passa a usá-la como espelho. Para de justificar seus pecados e começa a se arrepender. Para de medir espiritualidade por conquistas e passa a medir por quanto consegue amar, perdoar,
suportar. O Evangelho liberta quando finalmente compreendemos que não somos mais chamados a viver como guerreiros, mas como filhos do Altíssimo. A diferença entre religião e Evangelho está nesse ponto. Religião grita por justiça, o Evangelho clama por misericórdia. A religião cobra obediência externa, o Evangelho transforma de dentro para fora. O Antigo Testamento prepara o caminho, mas é o Novo que revela a face de Deus em Cristo. E se queremos ser verdadeiros seguidores de Jesus, precisamos abandonar as armas do orgulho, do ego e da justiça própria. Precisamos nos render ao reino que não se vê, mas que transforma tudo. O Evangelho não é continuação da guerra. É a sua rendição definitiva à paz que só o Cordeiro pode dar. Versículos que incomodam quando a Bíblia confronta nossa vida. Mateus 10:34 diz que Jesus não veio trazer paz, mas espada. E isso não significa violência literal, mas ruptura espiritual. Ele sabia que seguir o Evangelho seria caminhar contra a corrente. Mateus 10:22 também nos alerta. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Quando se vive a verdade de Cristo, o sistema religioso não aplaude, ele rejeita. E é exatamente por isso que tantos estão se sentindo deslocados, feridos, incompreendidos dentro das igrejas. O que antes era lugar de acolhimento se tornou espaço de julgamento. O que antes parecia ser casa espiritual, hoje é palco de performance religiosa. O silêncio de Deus em muitos momentos não é ausência, é chamado ao arrependimento. Mas o sistema que se alimenta de aparência não permite espaço para vulnerabilidade. E por isso, tantos têm sido esmagados por um sentimento de culpa que a religião impõe, mas que o Evangelho cura com misericórdia. Quantas vezes alguém entra em um templo com o coração dilacerado, mas ouve apenas promessas de vitória material? A palavra de Deus se tornou ferramenta de mercado, e os versículos que confrontam, que expõem o pecado, que chamam a conversão, foram retirados das pregações. Não se fala mais sobre arrependimento, cruz, renúncia. Não se cita mais a espada que separa a carne do espírito. Não se ouve mais o confronto direto que o Senhor Jesus Cristo fazia aos fariseus. Tudo foi diluído para manter o público confortável. Romanos 5:20 nos ensina que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas essa graça não é licença para continuar na hipocrisia. É um convite para renascer. O Espírito Santo não atua onde há disfarce. Ele se move onde há verdade. E essa verdade dói, mas liberta. A religião moderna prefere os aplausos à confrontação. Ela constrói castelos de autoajuda, mas deixa o povo espiritualmente vazio. Tiago 1:27 define o que é religião pura: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se da corrupção do mundo. Mas o que vemos é o oposto, uma fé que negligencia os necessitados enquanto enriquece líderes, uma espiritualidade que diz estar cheia de Deus, mas que não tem compaixão nem humildade. O Evangelho não é um clube espiritual para os que se julgam santos. Ele é hospital para os que reconhecem que estão doentes. A hipocrisia religiosa dói. Dói porque engana. Dói porque seduz com promessas de um Deus que se adapta aos nossos desejos. Mas o verdadeiro Deus nos chama a morrer para nós mesmos. A palavra de Deus nunca foi feita para massagear o ego, mas para quebrar a alma e refazê-la segundo a imagem do Filho de Deus. A dor espiritual que muitos sentem hoje não vem da ausência de Deus, mas da presença de um sistema que se afastou dele.
Um sistema que prega poder, mas vive em soberba, que fala em nome de Jesus, mas rejeita os caminhos do Cordeiro, que cita versículos para justificar egoísmo, mas ignora os que pedem entrega e perdão. Salmos 7, 12 e 13 nos lembra que Deus prepara suas flechas para quem não se arrepende. Isso não é sobre punição, é sobre urgência. O tempo da aparência está acabando. Ou nos rendemos, ou continuaremos vagando dentro de templos bonitos, mas com o coração em ruínas. Salmo 40 diz que no rolo do livro está escrito de mim. E talvez o que está escrito seja justamente esse chamado: abandonar a religiosidade e viver o Evangelho com verdade. Jesus Cristo não veio para nos agradar, Ele veio para nos transformar. A espada que Ele trouxe corta fundo, mas também cura. Expõe, mas também restaura. Feridas não são sinal de fracasso, são marcas de quem está sendo moldado. E mesmo que a igreja institucional tenha falhado, o Evangelho permanece puro. Ele continua sendo o chamado à cruz, o convite ao arrependimento, a ponte entre a culpa e o perdão. Ainda há graça para quem confessa, ainda há renovo para quem decide deixar tudo e seguir o Cordeiro. Ainda há vida para quem acredita na verdade que, embora doa, também liberta. O silêncio de Deus. Quando nem a oração parece funcionar. Tenho orado, mas parece que Deus não me ouve. Não sei se Ele ainda está me escutando ou se fui eu quem se distanciou demais. Não consigo ser o que Deus quer. Luto com pensamentos, hábitos, sentimentos que não condizem com a fé que professo. Me sinto um pecador miserável, sem força. Já tentei de tudo, jejuns, campanhas, devocionais, mas por dentro sigo sentindo esse vazio que não passa. Falar sobre o silêncio de Deus é quase um tabu entre os que se dizem espirituais. Dentro das igrejas, espera-se que estejamos sempre fortes, sempre confiantes, sempre cheios de respostas. Mas a verdade é que, para muitos, a oração se tornou um grito solitário no escuro. A fé está machucada, não por falta de desejo de Deus, mas por tantas decepções acumuladas ao longo do caminho. Vi líderes que admirava caírem em escândalos. Vi pastores transformarem a pregação em espetáculo. Vi igrejas se tornarem empresas. E tudo isso foi ferindo o meu coração. Perdi a fé em instituições religiosas, porque aquilo que era para me aproximar de Cristo acabou me afastando. Não por culpa exclusiva deles, mas porque coloquei minha esperança em estruturas humanas e não no Evangelho vivo. Me decepcionei com o povo que se diz de Deus. Pessoas que falam de amor, mas não praticam, que pregam perdão, mas carregam rancor, que citam o nome de Jesus, mas vivem como se nunca tivessem se encontrado com Ele. E isso me gerou revolta, me fez querer sumir, me esconder. Mas mesmo nesse caos interno, sei que o Espírito Santo ainda fala, só que às vezes não ouço. O barulho da culpa é alto, o peso do passado é real, as acusações internas não cessam. A palavra de Deus me chama para perto, mas carrego uma sensação constante de que não sou digno. Tento viver o Evangelho, mas muitas vezes caio nos mesmos erros. Me pergunto se ainda sou um filho do Altíssimo ou apenas mais um fingindo ter fé. Preciso me converter todos os dias. Não de forma religiosa, automática, superficial, mas uma conversão que me quebre de verdade, que me leve de volta à cruz de Cristo, que me ajude a parar de tentar ser perfeito
e me ensine a ser dependente da graça. Porque a religião cobra força, mas o Evangelho ensina que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Peço perdão por não entender os caminhos de Deus. Por vezes o questionei, me revoltei, me afastei. Pedi explicações e, diante do silêncio, pensei em desistir. Mas há algo dentro de mim que ainda arde. Um sussurro que me lembra: Jesus ainda está aqui. Ele não abandonou. Ele só está esperando que eu pare de correr e me renda de verdade. Preciso viver o amor, não sei como. Amar o inimigo, perdoar quem me feriu, estender a mão quando quero virar o rosto. Tudo isso parece distante da minha realidade. Mas foi exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou. E se Ele ensinou, então é possível. Não pela força do homem, mas pelo Espírito Santo. Porque sem Ele não há transformação, não há nova vida, não há reino de Deus dentro de nós. O fardo tem sido pesado, não consigo sozinho. E é aí que entendo o verdadeiro Evangelho. Ele não é uma lista de exigências inalcançáveis. Ele é o convite à entrega. Ele é o lugar onde os fracos são aceitos, os caídos são levantados, os que não têm mais forças são sustentados. Não sou mais um crente hipócrita fingindo ter tudo sob controle. Sou alguém quebrado, tentando recomeçar. A voz de Deus não está distante, ela ainda ecoa, mesmo no silêncio. Ela fala através da palavra, do arrependimento, da misericórdia, e quem se rende à cruz de Cristo, por mais longe que tenha ido, sempre encontra o caminho de volta. Porque o Evangelho não é para os que nunca erram, é para os que têm coragem de confessar que erraram, mas que ainda acreditam que há graça suficiente para recomeçar. O mercado da fé, quando a igreja vira empresa. Cheguei a uma depressão profunda, a ponto de desanimar da minha vida. Já não encontrava mais sentido na fé que professava, nem nas palavras que ouvia dentro das igrejas. Se não fosse Jesus Cristo, teria desistido. Mas tudo o que Evangelho não é religião, expõe, está mudando minha vida e a minha casa. É como se a venda tivesse caído dos olhos. Eu finalmente enxerguei que o que muitos chamam de igreja não tem mais nada a ver com o Evangelho de Cristo. A fé virou negócio. O púlpito se tornou vitrine. O altar se transformou em palco. Pastores passaram a atuar como CEOs, líderes de empresas espirituais que prometem milagres em troca de fidelidade financeira. O sistema religioso criou um mercado lucrativo em torno da dor humana. Quanto mais quebrado o fiel, maior o lucro. A dor virou capital, a esperança virou produto. O dízimo, que deveria ser expressão de gratidão e entrega voluntária, se tornou cobrança obrigatória. Muitos dizem que sem ele não há bênção. E assim, a graça de Deus foi substituída por campanhas, desafios, envelopes, metas mensais. A cruz de Cristo deu lugar ao marketing religioso. O Espírito Santo, que deveria ser o centro de tudo, foi trocado por fórmulas de crescimento e manipulação emocional. A Bíblia virou catálogo de promessas para justificar ambições humanas. O Antigo Testamento é constantemente usado para convencer o povo de que precisam dar mais, sacrificar mais, subir mais alto. Mas poucos falam sobre o Novo Testamento, onde Jesus ensina que o reino de Deus é dos humildes, que é preciso negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. O verdadeiro Evangelho confronta. Ele chama ao arrependimento, à renúncia, ao amor que não busca interesse. Amar o inimigo, orar pelos que nos maltratam, dar sem esperar nada em troca. Essa é a lógica de Deus.
Mas o sistema religioso não suporta essa verdade. Ele precisa manter o controle. Precisa prometer vitórias terrenas para justificar seu domínio espiritual. Muitos que um dia creram no Filho de Deus hoje estão feridos, distantes, desencantados. Perderam a fé, não em Jesus, mas em quem diz representá-lo. O amor de Deus foi distorcido. O nome do Senhor Jesus Cristo foi usado para manipular. Pessoas sinceras foram exploradas emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, e a culpa foi lançada sobre elas. Quando a bênção não veio, disseram que era por falta de fé. O Espírito Santo deixou de ser o Consolador para se tornar moeda de troca. Só é reconhecido quando provoca manifestações visíveis. Só é considerado presente quando há barulho. Mas ele também age no silêncio, no quebrantamento, na transformação que não aparece nos holofotes, mas que muda a vida no secreto. Muitos estão acordando, estão percebendo que o Evangelho não é religião, que a verdadeira igreja não se sustenta em templos milionários, mas em corações rendidos. Que a palavra de Deus não precisa ser forçada, porque ela por si só é viva e eficaz. O que Jesus ensinou nunca foi sobre conquistar territórios, mas sobre entregar tudo. Ele não chamou ninguém para ser dono de ministério, mas para ser servo. Não prometeu riquezas, prometeu cruz. Não garantiu conforto, garantiu paz em meio à tribulação. O reino de Deus não é controlado por sistemas. Ele é sopro do Espírito, vida transformada, graça derramada. Quem vive o Evangelho entende que dar não é obrigação, é consequência de um coração grato, que servir não é vaidade, é resposta ao amor recebido, que adorar não é performance, é rendição, que fé não é moeda, é confiança. Há um clamor surgindo, pessoas estão buscando o que é real, estão voltando à cruz, estão rejeitando a aparência de piedade e abraçando o arrependimento. A besta do fim dos tempos não é apenas política ou ideologia. É o próprio sistema religioso que distorce o nome de Jesus para controlar e enriquecer. Mas ainda há tempo, ainda existe o Evangelho puro, ainda há espaço para arrependimento. O Filho de Deus continua chamando os cansados, os feridos, os que foram usados pelo sistema. E só Ele pode curar a alma e restaurar a fé de quem um dia pensou em desistir. A religião da aparência, máscaras que escondem um coração vazio. Onde se encontra o templo, casa da rocha? Essa é uma das perguntas mais recorrentes. Muitos desejam um endereço físico, como se a transformação espiritual estivesse em um local específico. E outro questionamento comum é: dê exemplos do tudo posso. Como se o poder do Evangelho se resumisse a conquistas visíveis, materiais, grandes feitos humanos. Mas a verdade é que muita gente está em busca de algo que preencha, mesmo que ainda não entenda o que realmente está faltando. Vivemos em uma era de fé performática. Gente lotando templos, levantando mãos, decorando versículos da Bíblia, mas sem conhecer o Senhor Jesus Cristo de verdade. A religião da aparência se tornou confortável. Cumpre-se a liturgia, participa-se das reuniões, canta-se sobre o Espírito Santo, mas quando ninguém está olhando, o vazio grita. A vida interior está em ruínas, mas o exterior segue apresentável. As igrejas estão cheias de pessoas que dizem servir ao Filho de Deus, mas que nunca permitiram que ele transformasse suas feridas mais profundas. Muitos aprenderam a usar a fé como um disfarce, um verniz espiritual que mascara orgulho, mágoas, inveja, vaidade.
A religião ensina a disfarçar. O Evangelho ensina a confessar. Quando o apóstolo Paulo diz que tudo posso, ele não estava falando sobre vitórias financeiras ou sucesso diante dos homens. Ele falava sobre suportar a escassez, sobreviver ao desprezo, continuar crendo mesmo na dor. O tudo posso em Cristo que me fortalece não é uma promessa de glória terrena, mas de resistência espiritual. É sobre suportar o silêncio de Deus, enfrentar os desertos e ainda assim permanecer em fé. Muitos se sentem poderosos dentro dos templos, mas impotentes quando saem, porque a fé que vivem está condicionada ao ambiente, à presença do pastor, ao ritmo da música. Mas quando a porta da igreja se fecha e a alma está sozinha, as máscaras caem. O sistema religioso ensina a manter a pose, mas o Evangelho arranca a máscara. O reino de Deus não se manifesta em performance, mas em quebrantamento. O Senhor Jesus Cristo nunca se impressionou com religiosos. Ele os confrontava com palavras duras, porque via o coração por trás das aparências. Ele não buscava seguidores que citassem o Antigo Testamento, mas discípulos dispostos a viver o que o Novo Testamento ensina: misericórdia, perdão, conversão, renúncia. A religião aprisiona quando se torna uma sequência de hábitos sem vida. Quando as pessoas passam a se medir pelo quanto fazem e não por quem estão se tornando em Cristo. O Espírito Santo não é atraído por agendas religiosas, mas por corações sinceros. E isso é o que mais tem faltado: sinceridade. Quantas vezes usamos o nome de Deus para justificar nossas atitudes? Quantas vezes repetimos palavras que ouvimos no altar, mas que não fazem sentido na prática? O Evangelho não é feito de frases bonitas, é feito de verdade, de cruz, de arrependimento. É fácil falar sobre o amor de Deus, mas difícil viver esse amor com quem nos fere. É simples dizer que perdoamos, mas pesado carregar o ressentimento disfarçado de maturidade espiritual. A palavra de Deus é clara. O amor de muitos se esfriaria. E esse esfriamento começa quando a aparência se torna mais importante que a essência. Quando se sabe exatamente como se comportar, mas já não se sente mais nada. Quando o coração está entorpecido, mas o rosto ainda sorri com fé ensaiada. O chamado de Jesus Cristo é claro: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso não cabe no palco da religião. Isso só acontece no altar secreto da alma, onde não há plateia, nem elogios, onde só há dor, confronto, arrependimento e graça. A religião da aparência pode ser confortável por um tempo, mas sempre cobra caro, porque ela exige perfeição externa e sufoca a verdade interna. O Evangelho, por outro lado, te chama a tirar a máscara e encarar quem você é. E quando você faz isso, encontra algo que a religião nunca poderá oferecer: liberdade. A cruz de Cristo continua sendo o único lugar onde a aparência morre e a vida verdadeira começa. E é lá que todos nós, sem exceção, somos convidados a recomeçar. Famílias destruídas pela religião e política. Famílias separadas por política e religião. Essa é a realidade de muitos que, ao decidir seguir o Evangelho com sinceridade, acabaram enfrentando rejeição dentro da própria casa. Fui pressionado pelos próprios familiares, questionado por não repetir os padrões, por não seguir o sistema como sempre foi. Mas quanto mais eu buscava o reino de Deus, mais sentia que minha luta era contra tudo o que sempre me ensinaram. Vejo meu lar sendo mudado por essa palavra.
Aos poucos, Jesus está desfazendo o que o sistema religioso destruiu com anos de culpa, imposição e controle. Quando a fé se torna política, ela se torna instrumento de divisão. Quando a igreja se torna palco de ideologias, ela deixa de ser o corpo de Cristo e passa a ser um braço do sistema. Vi amigos brigando por causa de líderes, partidos e dogmas. Vi irmãos se tornando inimigos por pensarem diferente. A cruz de Cristo foi deixada de lado. O que era para ser um lugar de reconciliação virou trincheira de guerra. A igreja afastou minha filha. Ela entrou com dúvidas, buscava respostas, mas encontrou julgamento. O que poderia ter sido cura virou ferida. E até hoje ela se recusa a ouvir falar em religião. Não por causa de Jesus, mas por causa da forma como o nome dele foi usado contra ela. Chorei pelas crianças da faixa de Gaza e fui julgada por isso. Me disseram que minhas lágrimas estavam erradas, que meu amor estava fora do lugar. Mas se o Espírito Santo habita em mim, como não me comover com o sofrimento do outro? A palavra de Deus é clara: amar o inimigo, orar pelos que nos maltratam, estender a mão aos que nos perseguem. Mas isso é quase heresia para os que estão cegos por ideologias. O Evangelho virou bandeira de guerra, pastores se tornaram líderes políticos, igrejas se tornaram fortalezas de exclusão, e a família, que deveria ser um lugar de acolhimento, se fragmentou. Jesus Cristo diz que seu reino não é deste mundo. Ele não veio para estabelecer domínio humano, mas para transformar o coração. Mas muitos preferiram o poder à renúncia, preferiram a influência à graça, preferiram a espada do Antigo Testamento ao perdão do Novo Testamento. E quem escolhe seguir o Filho de Deus com verdade acaba pagando o preço da rejeição. Minha geração foi ferida por religião. Crescemos ouvindo sobre um Deus de amor, mas fomos tratados com frieza, controle e ameaças. Nos ensinaram sobre o Espírito Santo, mas nos encheram de medo e culpa. Fomos empurrados para dentro de um sistema que dizia representar a fé, mas que nunca nos mostrou a graça. Minha família não vive o Evangelho. Vive a aparência, os rituais, as tradições. Mas quando alguém decide romper e buscar a verdade, vira o estranho, o rebelde, o desviado. E assim, perdemos vínculos. Perdi amigos e lugares por tentar viver a verdade, porque a verdade do Evangelho não agrada a todos. Ela incomoda, expõe, exige mudança. Mas apesar da dor, da solidão, das perdas, continuo crendo. Porque sei que a cruz de Cristo vale mais do que qualquer aprovação humana. Sei que o Evangelho é o único caminho que realmente transforma. E sei que, mesmo rejeitado, o Senhor Jesus Cristo ainda é minha rocha. A religião fere, mas o Evangelho cura. O sistema divide, mas o Espírito Santo reconcilia. A política confunde, mas a palavra de Deus esclarece. E mesmo que eu tenha sido afastado por tentar viver a verdade, não estou sozinho. O próprio Cristo foi rejeitado pelos seus, e isso me fortalece. O amor de Deus é maior do que as divisões humanas, e é esse amor que me mantém de pé, mesmo quando a dor tenta me derrubar. Ainda creio, ainda oro, ainda espero. Porque o Evangelho não é sobre vencer debates, é sobre vencer o mal com o bem, é sobre perdoar, é sobre amar, é sobre ser luz onde só há trevas. E isso ninguém pode me tirar. Quem está ouvindo esta mensagem? Perfis de dor espiritual. Mulheres maduras relatam décadas dentro das igrejas, anos servindo, jejuando, orando, cantando,
Muitas delas passaram boa parte da vida cuidando de ministérios, organizando eventos, discipulando outras mulheres, mas agora confessam cansaço espiritual. Dizem que já não encontram sentido nas mesmas repetições. Sentem-se engolidas por um sistema que valoriza mais a performance do que a sinceridade. E quando abrem o coração, pedindo misericórdia, são vistas como fracas, como se a fraqueza fosse incompatível com a fé. Homens entre 30 e 60 anos carregam o peso do arrependimento. Muitos foram líderes, pregadores, referências dentro das congregações, mas hoje enfrentam o afastamento da fé. Olham para trás e reconhecem que viveram uma religiosidade cheia de hipocrisia. Dizem que usavam a Bíblia como escudo, mas não como espelho. Que falavam sobre Jesus, mas não o conheciam de verdade. Agora desejam retorno, não ao sistema, mas à presença do Espírito Santo. Querem reencontrar o Evangelho que um dia os tocou, antes que a aparência de santidade os endurecesse. Jovens e adultos vivem outra realidade, carregam feridas na alma, confusão espiritual, uma luta interna para entender quem são, o que creem e por que tantas vezes foram rejeitados pelas igrejas. Muitos relatam conflitos familiares causados por suas perguntas. Foram julgados por não se encaixarem. Receberam críticas por pensar diferente. Sentem que o sistema religioso tem medo da dúvida e, por isso, preferiu afastá-los do que abraçá-los. Mas, mesmo assim, continuam buscando. A palavra de Deus nunca foi estranha para esses corações. Eles não se afastaram da fé. Apenas se afastaram das estruturas que não souberam lidar com sua humanidade. O Evangelho de Cristo ainda brilha diante deles, mesmo quando as portas da igreja se fecharam. O amor de Deus continua sendo a bússola que os guia em meio à tempestade. Entre esses perfis, há também os cristãos que continuam amando Jesus, mas não se identificam mais com nenhuma igreja. Sentem-se desigrejados, não por rebeldia, mas por sobrevivência espiritual. Dizem que já tentaram recomeçar muitas vezes, mas encontraram as mesmas repetições, as mesmas manipulações, os mesmos discursos formatados, e então preferiram o silêncio à hipocrisia. Preferiram buscar a palavra de Deus por conta própria, clamando ao Espírito Santo por discernimento. Alguns se identificam como católicos, carregam com respeito a tradição que receberam, mas sentem sede da verdade bíblica. Procuram por uma fé sem religiosidade. Valorizam pregações que tocam o coração, que falam do Evangelho com profundidade e não com teatralidade. Estão cansados de símbolos sem vida. Querem o Cristo vivo. Querem ouvir sobre o reino de Deus, sobre arrependimento, sobre a cruz de Cristo, sobre o Filho de Deus que se entregou por amor e que chama para uma vida de renúncia. O sistema religioso costuma colocar rótulos. Diz quem está certo, quem está desviado, quem pode falar, quem deve calar. Mas o Evangelho quebra esses muros. Jesus andou com os rejeitados, acolheu os impuros, dialogou com os que foram expulsos das sinagogas. O Senhor Jesus Cristo nunca foi refém das estruturas. Ele é o próprio caminho, e é isso que tantos buscam hoje. O caminho que leva de volta ao coração de Deus. O Espírito Santo está movendo uma geração inteira. Gente que não quer mais performance. Gente que deseja quebrantamento. Gente que prefere o confronto da verdade à ilusão do aplauso. Não querem mais se sentir culpados por não se encaixarem. Querem ser livres para viver o Evangelho em sua essência.
A cruz de Cristo ainda é o lugar de encontro para todos esses perfis. Para os feridos, para os cansados, para os confusos, para os arrependidos, todos têm lugar diante dela. Porque o amor de Deus não seleciona pelos cargos que alguém ocupou, pelas décadas que passou em um templo ou pelos títulos que carregou. O amor de Deus é graça, e a graça ainda alcança todos que desejam ser encontrados, o fim dos tempos e a besta da religião. Por que os pastores não pregam mais o verdadeiro evangelho? Essa é a pergunta que ecoa nos corações de milhares. Não é apenas uma dúvida teológica. É um grito de angústia, uma busca sincera de quem já se cansou da religiosidade que promete, mas não transforma. De quem olha ao redor e vê púlpitos cheios de técnicas e estratégias, mas vazios de arrependimento, cruz e verdade. Vivemos uma geração que enfrenta uma crise de identidade espiritual. Pessoas que não sabem mais o que é fé de verdade. Gente que acredita em Deus, mas não confia mais em quem fala em nome dele. O sistema religioso trocou o evangelho pela instituição, transformou a palavra de Deus em discurso motivacional, substituiu o Espírito Santo por fórmulas humanas, e agora muitos vivem sem rumo, tentando entender onde foi parar aquilo que Jesus ensinou. A busca por sentido se tornou mais intensa. Os sinais do fim dos tempos não são apenas os desastres, guerras ou crises políticas. Um dos maiores sinais é a banalização da verdade, a inversão de valores dentro das igrejas, a transformação do nome de Jesus Cristo em uma marca comercial, a cegueira espiritual promovida por líderes que escolheram agradar os homens em vez de anunciar o arrependimento. A besta do Apocalipse não é apenas uma figura escatológica futura. Ela já age por meio do sistema religioso que manipula, distorce, aprisiona. Ela se alimenta da uniformidade forçada, da repetição vazia, do medo da condenação que paralisa. Muitos estão presos, não porque rejeitaram o evangelho, mas porque foram ensinados a temer a Deus de forma doentia, sem entender o amor de Deus revelado na cruz de Cristo. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo virá como ladrão. Não virá para um povo distraído, mas para os que estão atentos. E como estar atento se a fé foi anestesiada por discursos que evitam a verdade? O Evangelho é confronto, é arrependimento, é conversão, é morrer para si mesmo. Mas isso foi trocado por frases de efeito, por promessas de vitória, por campanhas que vendem paz sem cruz. O medo da condenação tem feito muitos viverem com culpa. Sentem que nunca são bons o suficiente. Carregam o peso de uma fé baseada em desempenho. E quando falham, acreditam que Deus os rejeitou. Mas esse medo não vem do Espírito Santo. Ele convence do pecado, sim, mas conduz à graça, não à escravidão. O verdadeiro evangelho liberta, enquanto o sistema religioso oprime. A besta dos últimos tempos age em estruturas religiosas que já não refletem o caráter de Cristo, onde não há espaço para confissão, mas apenas para aparência. Onde não se ouve sobre o reino de Deus, mas sobre reinos humanos. Onde o nome de Jesus é usado como senha para acessar bênçãos, mas nunca como chamado para carregar a cruz. Essa é a realidade de muitos, perdidos dentro da fé, com crise de identidade espiritual, com medo de serem condenados por não se encaixarem no modelo religioso dominante. Mas a verdade é que o Evangelho de Cristo continua o mesmo. Ele ainda chama os cansados,
ainda cura os feridos, ainda transforma os que se rendem. Não há sentido fora da cruz. Não há paz fora da graça, não há libertação fora da verdade. A besta pode enganar multidões com seu falso sistema, mas não pode apagar a luz que brilha no coração de quem clama com sinceridade. O Espírito Santo ainda guia. A palavra de Deus ainda confronta. O Filho de Deus ainda salva. O fim dos tempos não é só um evento futuro. É uma realidade que já se instala, onde a mentira se veste de piedade e a religião se torna mais perigosa do que o pecado escancarado. Por isso, mais do que nunca, é hora de despertar, de deixar o sistema, de voltar ao Evangelho puro e de viver dia após dia como se a volta de Cristo fosse hoje. O novo nascimento. Da hipocrisia à verdadeira vida em Cristo. A fé que não transforma é apenas religião. Muitos carregam a Bíblia, mas não carregam a cruz. Falam de Jesus, mas não se parecem com ele. Sabem versículos de cor, mas não conhecem o autor da palavra. E por isso vivem presos a um evangelho de aparência. Um evangelho que nunca tocou de verdade no coração, que nunca gerou arrependimento, que nunca passou pela dor do confronto interior. A verdade é simples, mas confrontadora. Sem novo nascimento, não há reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo não chamou para uma religião, mas para morrer para si mesmo. E isso exige renúncia, cruz, arrependimento diário, entrega real. O velho homem precisa morrer para que o novo possa nascer. E isso não acontece em cultos emocionais ou em campanhas de 7 semanas. Isso só acontece quando o coração se dobra de verdade diante do Filho de Deus. O novo nascimento começa quando a hipocrisia é confrontada. Quando o crente hipócrita olha no espelho e enxerga que suas palavras não correspondem à vida que tem levado. Quando entende que orar, jejuar, cantar e até pregar não são sinais de santidade se o coração continua duro, vingativo, orgulhoso. O verdadeiro convertido não é aquele que apenas se emociona, é aquele que se arrepende. Lucas 6 diz para amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos maltratam. Quem vive isso? Quem consegue obedecer esse chamado sem estar cheio do Espírito Santo? Não é possível sem nascer de novo, sem uma nova natureza. Porque a natureza humana responde com ódio, com indiferença, com justiça própria. Só quem foi regenerado pode amar de verdade como Cristo amou. João 18 diz que o reino de Jesus não é deste mundo, mas muitos querem fazer desse mundo um lugar de glória pessoal. Querem reconhecimento, querem posição, querem aplauso. Mas quem nasceu de novo sabe que o reino de Deus é feito de serviço, de humildade, de perdão, de silêncio quando se é injustiçado, de misericórdia quando se é ferido. A religião ensina a disfarçar, mas o Evangelho chama a confessar. A aparência pode ser mantida por um tempo, mas chega a hora em que tudo vem à tona. E quem construiu sobre areia vê tudo ruir. Só o novo nascimento edifica sobre a rocha. Só quem nasceu de novo permanece quando o vento sopra forte, porque já morreu por dentro, já abriu mão do controle, já entregou tudo. A cruz de Cristo não é um símbolo, é um estilo de vida, é onde o ego é crucificado, onde a justiça própria morre, onde o orgulho se rende, onde a performance acaba. A cruz separa os que apenas frequentam igrejas dos que vivem o Evangelho com verdade. Ela não convida para um palco, mas para um altar.
não oferece reconhecimento, mas transformação. O amor de Deus não é emoção, é decisão, é compromisso com a verdade, mesmo que doa. E esse amor só pode habitar em quem foi feito filho do Altíssimo, não por mérito, mas por graça. O novo nascimento é isso, ser feito nova criatura, por dentro e por fora. É ter a mente renovada, os olhos limpos, os desejos realinhados. É viver para Cristo. É não pertencer mais a este mundo. É carregar o Espírito Santo e deixar que ele governe cada pensamento, cada atitude, cada escolha. O sistema religioso pode até tentar imitar isso. Pode tentar produzir arrependimento com medo. Pode tentar gerar conversão com pressão. Mas só o Espírito Santo convence de verdade. Só ele transforma. Só ele gera filhos, não apenas membros. O novo nascimento não é resultado de um convite emocional, mas de um encontro real com a graça de Deus. Hoje é o dia de nascer de novo, de deixar para trás a hipocrisia, a religiosidade, a aparência. Hoje é o dia de parar de fugir da cruz e decidir carregá-la. Hoje é o dia de deixar o sistema e entrar no reino. De parar de apenas crer e começar a viver. Porque o Evangelho não é teoria, é vida. E vida só começa depois da morte. Quando a palavra confronta e o coração se rende. Essa palavra foi como uma espada no meu peito. Ouvi essa mensagem e chorei muito. Foi como se tudo aquilo que eu precisava ouvir tivesse finalmente sido dito. Hoje me converti ao Senhor Jesus com entendimento, com arrependimento, com desejo de começar do zero. Fui tomado por vergonha da minha caminhada. Por tantos anos, vivendo uma fé de aparência, uma religião sem vida, um sistema que me afastou da essência. Essa palavra confrontou tudo o que sou. Enquanto eu passava roupa, chorei ouvindo essa pregação. Foi um soco no meu orgulho. Essa palavra me destruiu por completo. Eu já sabia que não prestava, mas agora entendo que só na cruz de Cristo posso encontrar redenção. Me perdoa, Senhor. Eu quero ser uma bênção para mim e para os outros. Voltei a me converter depois de ouvir essa verdade. Agradeço por essa mensagem ter salvado minha vida e a minha casa. E digo com convicção, vou assistir e ouvir isso várias vezes. Compartilhei com minha família, porque sei que todos precisam ouvir. Deus falou comigo por meio dessa mensagem. Não foi apenas mais uma pregação, foi resposta de oração. E por isso comentei, porque senti que precisava dizer isso. Estou orando pela minha família, para que eles também sejam tocados como eu fui. Agora entendi o chamado de Jesus. Não é sobre rituais, é sobre renúncia, é sobre cruz, é sobre amor. Essa palavra me fez querer gerar novos discípulos. Se essa mensagem falou com você, se inscreva agora. Ative as notificações, comente, compartilhe. Seja instrumento de transformação. O Evangelho é vida, a religião é prisão. Escolha hoje de que lado você está e que o Espírito Santo te conduza à verdade que liberta.